Queremos saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, aos irmãos que estão ao alcance de nossa voz também, que Deus abençoe cada um. Estaremos trazendo hoje, através do presbítero Evandro, um estudo sobre depressão, um tema muito pertinente, visto que hoje estamos vivendo, pânico geral, muitas pessoas, sofrendo com o coronavírus, mas Deus tem uma mensagem para o seu coração, através da instrumentalidade do seu servo. Vamos chamar aqui agora o presbítero Evandro, que estará ministrando para as nossas vidas nesse momento. Vamos fazer uma oração. Senhor, nesse momento queremos pedir que Tu abençoe teu servo, use a sua instrumentalidade, seja com ele, ó Pai. Ó Senhor, fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, porque a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, Senhor, e ela penetra, Senhor, aonde, Senhor, meu Deus, a ciência até hoje não conseguiu penetrar, na divisão da alma e do pensamento, das juntas e medulas. Por isso, Senhor, que essa palavra venha trazer alento aos nossos corações e venha de encontro à necessidade dos Teus servos que estão ao alcance, Senhor, da nossa voz nesse momento. Usa o Teu servo conforme o Teu querer, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Presbítero. Glória a Deus, graça e paz. Eu também gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você que nos assiste aí de casa, através do seu smartphone, que tem acompanhado essa série de estudos, na verdade, no caso, sobre escatologia, mas hoje nós vamos falar sobre depressão, que é um tema bem atual, bem pertinente, esse mal que tem assolado o nosso planeta, já que é o mal do século, e esse período de pandemia generalizada, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Ele, e só através dele, conseguiremos vencer esse mal. Então eu gostaria agora de fazer uma leitura, antes de começar o estudo aqui em questão, Salmos 42. Salmos 42, cujo título é A alma nela por servir a Deus no seu tempo. Vamos lá. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro em mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus dentro em mim, a minha alma está abatida. Ó meu Deus, dentro em mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm pesado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, como uma ferida mortal em meus ossos. Me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.
como diz aqui nesse salmo composto por Davi, inclusive Charles Spurgeon, no seu comentário Pérolas de Davi, ele vai dizer que esse salmo, ele cheira ao filho de Jessé, e é impossível negar a autoria deste salmo a Davi. Charles Spurgeon ainda faz um comentário aqui, ele vai dizer que este salmo nada mais é do que o brado de um homem que foi afastado das ordenanças e cultos a Deus, suspirando pela tão amada casa do seu Deus. É ao mesmo tempo a voz de um crente espiritual, sob tristeza, desejando ardentemente a renovação da presença divina, lutando com dúvidas e medos, mas ainda permanecendo firme pela fé do Deus vivo. Então, meus irmãos, você que nos ouve, estamos vivendo um período de um completo caos social. Estamos vivendo um período de incertezas políticas e econômicas. Esse vírus, Covid-19, nome este que foi dado porque ele foi descoberto no final de novembro de 2019, já tem ceifado a vida de centenas de milhares de pessoas. E, na verdade, eu vejo esta ação, a ação deste vírus, eu vejo toda esta pandemia, toda esta epidemia, toda esta destruição, já que estamos envolvidos num cenário de incertezas, onde a preocupação com o futuro tem aumentado de forma assustadora. E isto nos traz angústia, e isto nos traz incerteza, e isto nos traz desespero. O próprio salmista aqui, ele estava passando por um momento de extrema angústia, onde o maior desejo dele era estar na casa do Senhor, era estar na casa de Deus. E hoje estamos impedidos de congregar. Ainda que esse isolamento venha se dissolvendo de forma paulatina, de acordo com a necessidade, a demanda, mas ainda assim não é possível congregar. E aí, dada a importância de darmos o devido valor de estar na casa de Deus. Em tempos de crise, nós temos que parar, fazermos uma reflexão e ver onde estamos errando. Eu vejo todo esse tormento, inúmeras famílias enlutadas. E eu vejo toda essa catástrofe, todo esse inimigo invisível, como já disse aqui, que tem ceifado a vida de centenas de milhares de pessoas. Em toda essa desordem eu vejo uma voz convidativa de Deus ao arrependimento. Eu vejo Deus chamando este exército, um de seus exércitos, a igreja, para fazer a diferença. O homem achava que poderia viver sem o controle de Deus, vivendo uma vida desenfreada, afogada, e aí afogada nos pecados, afogada nos prazeres desta vida. E aí nós vemos a luta contra este inimigo invisível, um vírus que é dissipado com água e sabão, que é aniquilado com álcool 70. Mas esse vírus vai passar, esta pandemia vai passar, mas muitos ainda continuarão infectados pelo vírus do pecado. Nosso assunto aqui não é falar de pecado, é só uma introdução, porque todo esse caos tem levado milhões de vidas a sucumbir este mal, esta depressão. Então o homem é afogado na ganância,
afogado numa vida sem Deus, vivendo como se nunca fosse morrer. E aí vem Deus e coloca as coisas no lugar, porque eu vejo como um agente de Deus todo esse caos, e vejo também como mais um dentre tantos sinais que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vejo Deus chamando o povo para o arrependimento. Eu vejo Deus chamando a humanidade para voltar-se a Ele. Eu vejo com esse vírus, que o homem não é nada. Nós não somos nada. Deus, Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do universo. Ele está no controle das nossas emoções. E aí eu vejo Deus, através de toda esta epidemia, colocando o homem no seu devido lugar, fazendo até os mais céticos a refletir e repensar em seus valores. Certa feita, Agostinho de Hipona disse: quando eu sei que Deus é Deus, eu sei que homem é homem. Então Deus é soberano. E nós, como igreja, agora impedidos de congregar, estamos aí nesse período de isolamento, distanciamento social, neste período de quarentena, não é isso? Na verdade, tanto se fala de quarentena, mas quarentena é uma palavra bem antiga, é uma palavra de origem italiana, quarantana, que quer dizer 40. Eram os barcos que ficavam aí 40 dias ancorados e fundeados ali em Veneza, né? Antes que os tripulantes e os passageiros pudessem desembarcar por causa da peste negra que varreu aquela localidade ali nos séculos 14 e 15, respectivamente. E, na verdade, a quarentena em si, ela é até considerada pelos historiadores modernos como uma das primeiras contribuições fundamentais à prática da saúde pública. Então, mas cada um reage de uma forma. Falando aqui ainda de depressão, nós vemos aqui na Bíblia inúmeros casos de tristeza profunda. Vale aqui mencionar que a depressão ainda é um estudo em andamento. Ainda é um estudo incompleto. E os psicólogos hoje, os psiquiatras já chegam à conclusão de que a depressão é diferente da tristeza profunda, né? Então, nós vemos aqui inúmeros casos. Poderia citar aqui o caso de Jó, poderia citar aqui o caso talvez mais clássico de depressão, de angústia profunda na Bíblia, o caso de Elias, e o próprio Jesus ali no Getsemane, na agonia, naquela pressão ali. Mas aqui fala de Davi. Davi foi um homem marcado por muitas experiências, boas e ruins. Mas aqui, no Salmo 42, eu vejo, é difícil até no primeiro momento dizer se Davi estava, de fato, com depressão ou com uma tristeza profunda. Está mais com uma tristeza profunda, porque lá no final do Salmo 42 ele faz a pergunta e ele mesmo responde, encontra a resposta. Então, a tristeza, já até diferenciando aqui, é um sentimento passageiro, que é precedido por perdas, por uma situação de desespero, a perda de um emprego, perda de um ente querido. É algo transitório e tende a durar aí mais ou menos 2 meses. A depressão é justamente o agravo desses sentimentos. E aí eu posso ver aqui o salmista angustiado, mas
uma tristeza profunda, angustiado. Ele vai dizer: por que está abatida, ó minha alma? Quantas pessoas em desespero? Porque cada um, psicologicamente falando, reage de uma forma a esta quarentena, a este distanciamento social. Uns ficam atemorizados pelo medo, as suas mentes entram em colapso, porque são pessoas hiperativas, e cada dia de confinamento é um desafio muito grande. Já outras pessoas já lidam com essa questão com mais facilidade. Mas, na verdade, irmãos, independente de cada forma que o indivíduo reaja, todos nós estamos no mesmo barco. A nossa preocupação, as incertezas, quantas pessoas agora desesperadas, com medo de perder os seus empregos, o que vai acontecer nos próximos meses, e tudo isso vem como um agravamento para a angústia do nosso ser. É essencialmente importante que neste momento a gente confie no Senhor, a gente confie em Deus. Nós temos a nossa liberdade constitucional e agora está sendo cerceado de forma direta e indireta o nosso direito de ir e vir. Mas muitas das vezes estamos enclausulados emocionalmente falando. E Charles Spurgeon, comentando esse salmo, ele vai dizer que a ânsia, o desejo, ânsia de ansiedade, mas no caso uma ansiedade boa, o desejo do salmista era estar na casa de Deus. Assim como a água era de vital importância para o antílope, ele sentia o desejo. E aí no Salmo 27, nós lemos também algo muito importante: uma coisa pedi ao Senhor. Salmos 27, já buscarei que possa estar todos os dias na casa do Senhor. Existem pessoas agora que estão enclausuladas na mente, que a sua mente está com completo caos. Pessoas que estão com depressão, mas não sabem que estão. Outras estão com esse diagnóstico da depressão, mas preferem não falar. Então, é importante frisar: não bastasse já as labutas externas que enfrentamos todos os dias em tempos normais, agora lutamos também conosco. Lutamos também conosco com os conflitos e doenças da mente. Lutamos também com, além desse vírus terrível, lutamos também com esses inimigos invisíveis: a melancolia, a depressão, o estresse, as doenças psicossomáticas que começam lá no ser, no campo da mente. Porque a nossa mente, já disse certa feita Joyce Meyer, é um campo de batalha. Todos os dias na nossa mente, quer seja nos campos do consciente, quer seja nos campos do subconsciente, algo que nem mesmo a psicologia consegue desvendar totalmente. Alguém disse certa feita que a psicologia é tão profunda que ela chega na divisão do corpo e da alma, mas ainda assim ela não consegue chegar ao gueto mais remoto do ser humano, algo que só Deus, em sua soberania, em sua onisciência, consegue chegar. E um dos instrumentos também, inclusive de tratamento, é a leitura diária da palavra do Senhor. É a leitura diária da palavra do Senhor. É um grande antídoto, é um grande remédio contra este mal, a depressão, que muitos, milhões,
tem sucumbido a esse mal. Então, enquanto a psicologia ela chega na divisão do corpo e da alma, a palavra de Deus vai mais profundo. Ela vai na divisão da alma e do espírito. E aqui nós encontramos as palavras de conforto e alívio para a nossa mente, de conforto e alívio para a nossa alma. O psicólogo dos psicólogos, o nosso psicólogo maior, Jesus, ele tem que estar no centro da nossa vida. Ele tem que estar no centro das nossas emoções. Ele tem que ser o nosso ponto de equilíbrio. Isso. Por que não mencionar aqui Arquimedes de Siracusa, astrônomo, físico, matemático, grego, né? Que viveu aí por volta do ano de 250 a.C., Arquimedes de Siracusa, ele vai dizer: dai-me um ponto de equilíbrio e eu movo o universo de lugar. Fisicamente isso é impossível, mas espiritualmente é perfeitamente possível, porque Cristo é o nosso ponto de equilíbrio. Cristo é o ponto de equilíbrio deste universo. Cristo é o ponto de equilíbrio de toda a criação. E tem que ser o ponto de equilíbrio do nosso ser, da nossa psique. E eu tenho certeza que quando nós o chamamos, Senhor, entra no meu ser. Ele caminha e vasculha. Ele vai nas entranhas do nosso pensamento e curando. Porque ainda que para a medicina, a depressão, esse mal, não tenha cura, Cristo, ele cura da depressão. Muitas pessoas estão sucumbindo e a preocupação dos especialistas é que a depressão ela tem crescido assustadoramente no meio dos adolescentes, dos jovens. E hoje até se fala também de depressão infantil. Que falar de depressão, irmãos, você que nos ouve, é um assunto muito complexo. É difícil falar sobre depressão, sobre a totalidade de seus sintomas, depressão na terceira idade, depressão infantil, com pouco tempo que nós temos. Há uns 2 anos atrás fizemos uma série de estudos aqui sobre ansiedade e depressão. Mas o nosso objetivo aqui nessa noite é ser conciso. Aqui simplesmente mostrar que o remédio maior, porque o psicólogo ele vai fazer um mapeamento a partir dos sintomas que a ele é contado. Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, nem tampouco psiquiatra, mas sou amante da psicologia e tenho alguns anos interessado por esse assunto. Então, a partir dos sintomas que a ele é mencionado, ele vai diagnosticar. Ele vai descobrir, porque a psicologia, o psicólogo, a psicologia, ele vai descobrir o problema. E o psicanalista, ele vai tratar do problema. Então, nosso objetivo aqui é simplesmente dizer que um remédio eficaz de combate a esse mal, que porventura, mal do século, e não é uma doença nova, contemporânea, como muitos acreditam, né? Até porque Hipócrates, considerado o pai da medicina, descreveu 6 doenças mentais, dentre elas a depressão, há aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Então, e o próprio Jesus, tratando da ânsia dos discípulos, lá em Mateus capítulo 5, ele vai tratar da ânsia dos discípulos. Então, na verdade, essa ansiedade, esta preocupação com o porvir, esta busca do preenchimento do ser, busca do preenchimento de algo que está faltando, já não é de hoje, não é de agora. O homem sempre lutou por isso. A própria psicologia, e é justamente aí que começam os conflitos existenciais, é a busca do preenchimento. Uma necessidade,
um vazio constante. E aí a gente tenta às vezes camuflar com coisas desta vida, quando na verdade aquilo que é para ser preenchido por Deus, só Ele pode preencher. E a própria psicologia defende isso, de que na mente, na psique do homem, em algum espaço, tem um espaço que só pode ser ocupado por um ser superior. Então quando eu começo a colocar as coisas desta vida no lugar que é para Deus ocupar, começam as crises. E na verdade, a preocupação com o porvir. As coisas desta vida que estão intrínsecas no nosso coração. E o próprio apóstolo Paulo também, lá em Gálatas capítulo 5, no início, lá ele vai falar, depois do versículo 10, ele vai falar dessa militância da carne com o espírito. Então a nossa mente todos os dias é um campo de batalha. Mas o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, carta aos Colossenses que tem a ver com a suficiência de Cristo, lá no capítulo 3, ele vai dizer: pensai nas coisas que são do alto e não nas terrenas. O apóstolo Paulo, no original, o pensamento de Paulo é transpor o pensamento daquela igreja, daquela comunidade, às coisas do alto. Então, hoje as coisas estão muito mais aceleradas do que nos dias de Paulo. Hoje as coisas estão muito mais aceleradas do que nos dias de Davi. A tecnologia é bênção, mas infelizmente é algo que nos tem afastado de Deus. E as pessoas têm encontrado, entre aspas, procurado encontrar alívio para essa angústia, através dos inúmeros aplicativos, através de inúmeros sites de relacionamento. Então, na verdade, esta busca do preenchimento só pode ser feita pelo Senhor. E a oração é um dos melhores antídotos, já que tem pessoas que tomam remédios para dormir, fazem uso, tornam-se hipocondríacos, fazem uso abusivo de medicamentos para dormir. Pessoas enclausuradas ali em casa começam a engordar, a comer, a ficar acima do peso, outras emagrecem, umas dormem demais, outras quase não dormem. Então tudo isso são sintomas aparentes de uma possível depressão. Diga-se de passagem que a depressão é algo invisível, logicamente. E, segundo o psicólogo André Garcia, ele fez um estudo, e esse estudo foi publicado na revista Veja. E ele diz o seguinte, que as doenças psiquiátricas ainda são um tabu grande. Por isso as pessoas tentam fugir da questão ao associá-las a problemas simples, pois são mais fáceis de encarar. Então, dificilmente a pessoa que está com depressão, ela admite que está com esse mal. E até uma pesquisa aqui do IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Pesquisa, vai dizer que, falando de depressão, o brasileiro ele sabe pouco. E há algum tempo a depressão está sendo considerada, logicamente, o mal do século. No Brasil, a doença atinge 5,8% da população, taxa que está acima da média global, que é de 4%, segundo a Organização Mundial de Saúde. Apesar de o assunto ser cada vez mais abordado, ainda há muita desinformação a respeito da depressão. E as pessoas sentem vergonha de falar sobre o assunto. A questão, inclusive, é um tabu entre os mais jovens, cuja a taxa de suicídio vem aumentando muito nos últimos anos. Então,
Quantos jovens têm tirado, têm ceifado a própria vida? E eu quero aqui dizer que a depressão, ela não escolhe classe social, o estresse. Temos aqui, quando a gente fala de estresse, são vários tipos de estresse. E quando fala-se de depressão, a mesma coisa, vários tipos de depressão. Então, a depressão ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social. E até no caso das crianças, apenas dando uma pincelada, é de suma importância que os pais atentem aos sintomas das crianças. Porque isso, inclusive, é a forma como é tratado esse diagnóstico, como é feito o diagnóstico e o tratamento, no caso da criança, isso é de suma importância até na fase adulta, porque às vezes acontece a criança tem um trauma e aquilo fica escondido. Principalmente, é difícil para uma criança, aí até os 7 anos, aí, que é o processo de formação da personalidade do indivíduo, é difícil ela lidar com tais sentimentos. Então, isso aí reflete em ações, né? Voluntárias e involuntárias, hiperatividade e muitos outros. Então, na verdade, um trauma sofrido na infância, ele fica lá escondido. E aí, na fase adulta, a pessoa adulta tem o episódio, aí o gatilho, vem a depressão. Então, o assunto é muito sério. E vale aqui mencionar que os sintomas podem aparecer ou desaparecer de maneira sutil e quase imperceptível, mas é importante saber que eles podem voltar. A depressão é uma doença séria, sim, e ela deve ser tratada. Então, irmãos, a depressão é um transtorno psiquiátrico que pode ser desencadeado por diversos fatores, como carga genética e ambiente onde o indivíduo está inserido. No entanto, os especialistas não chegaram a um consenso sobre qual deles é predominante. No Brasil, estima-se que sejam diagnosticados aproximadamente 2 milhões de casos por ano, só no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pelo menos 30% da população mundial vai enfrentar algum episódio de depressão ao longo da vida. E este momento que estamos vivendo é o mais propício para que se sofra desse mal. Mas o que fazer? O que fazer diante desses sintomas? Então, eu vou aqui compartilhar aqui alguns desses sintomas. É importante salientar que os sintomas da depressão, eles podem ser divididos em 4 categorias: comportamentos, sentimentos, pensamentos e físico. É importante informar ainda que nem sempre o paciente apresenta todos os sintomas de uma só vez. Confira quais são os principais sintomas de quem sofre de depressão. No caso dos sintomas, nos comportamentos, é a pessoa que não sai mais de casa. Né? Isso aí também pode estar associado à crise do pânico. Então, a pessoa ele não consegue sair de casa e com esse medo, né? Com esse medo de ser infectada aí por esse vírus, aí contrai um resfriado, contrai uma gripe, aí já acha que é Covid. Eu não estou aqui dizendo que é um assunto que não cabe atenção, muito pelo contrário. Nós temos que todos os dias, tomar as devidas precauções. Todo cuidado é pouco, principalmente as pessoas que estão ali inseridas no quadro de risco. Então, é um assunto polêmico, que turba também a nossa mente. Há uma crise econômica e política aí também, em consequência disso, mas nós temos que pedir sabedoria e calma ao Senhor Jesus Cristo, a Deus todos os dias. Então, eu estou dizendo que todos os cuidados devem ser tomados, mas eu sou contra o pânico.
o medo, o terror, porque o medo, você sabe, ele diminui, ele afeta a nossa imunidade. O medo nos paralisa, o medo nos traz pânico. E aí, a pessoa, de repente, que tinha uma vida normal, imagine, ainda mais uma pessoa hiperativa, que tinha sua vida normal, que saía para trabalhar, que gostava de fazer uma caminhada de manhã, gostava de fazer uma atividade física, e agora, principalmente as do quadro de risco, impossibilitadas de sair. Aí não vê outra alternativa, ou vai para o celular, ou começa a comer desenfreadamente. Então, eu, por exemplo, tenho lutado contra isso. Estou uns quilos acima do peso ideal. Então, tanto a ansiedade, que é mais leve que a depressão, que a depressão é uma doença, né? A tristeza, como eu falei lá no início, é um sentimento transitório. A pessoa tem uma perda, preocupada, muitas pessoas aí preocupadas, mas não desenvolvem esse quadro de depressão. E aí tende, com o tempo, passar. O próprio salmista aqui, ele encontra a resposta para a sua angústia. Pois espera em Deus, pois ainda o louvarei. E é engraçado, interessante aqui, que é um salmista aqui angustiado, lutando com dúvidas e medos, mas ainda permanecendo firme pela fé no Deus vivo. Não é o que estamos enfrentando? Nós estamos perdidos. Quantos têm perdido o rumo de suas vidas? Quantos têm perdido a direção? E aí, esta ânsia, aí começa no quadro de ansiedade. Na verdade, quando se fala de ansiedade no grego, é uma palavra que tem aí um sentido de divisão. É algo que vem para dividir a nossa mente, né? Vai nos estrangulando e tem como consequência última a divisão da nossa mente. E aí começa um estado de perturbação. E aí é que entra a confiança em Deus. Porque era a mesma situação que Davi estava vivendo. O desejo de estar na casa de Deus. E quantas pessoas, quero assim crer, que estão agora aflitas para voltar à comunhão, a congregar, ao partir do pão, à comunhão, ao abraço, mas estão enclausuladas. Estão aí sucumbindo e aterrorizadas pelo medo, pelo caos social que cresce a cada dia. E aí nós vemos, abrindo parênteses, a discordância entre os poderes. Nós devemos agora, como exército, a igreja, este último exército. Deus, ele trabalha com 4 exércitos, eu sempre falo isso: os anjos, a natureza, Israel e a igreja. A igreja, esse exército que Deus levantou, agora mais do que nunca tem que unir as forças para orar por aqueles que nos governam, para orar por aqueles que estão no poder, para que Deus dê a direção certa que esta nação precisa. E o salmista vai dizer: espere em Deus. E nós, nesse período, não precisamos nos desesperar. É esperar a provisão de Deus. É esperar que Deus vai orientar os nossos governantes, ou que Deus venha colocar justos no poder. Porque Salomão já sabia disso. Porque ele vai dizer que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, a nossa esperança, ela vem do Senhor. Muitos colocam a sua confiança, né, no dinheiro. E quantos empresários entrando em crise da noite para o dia? Quantas pessoas se suicidando, né? Alguns especialistas comparam essa crise, foi a pior crise global depois da Segunda Guerra Mundial. Teve aquela depressão da década de 30, que muitos empresários também tiraram a própria vida, e medidas extremas foram adotadas naquela época. Mas os anos passam, a sociedade vai mudando, vai evoluindo, mas os problemas continuam o mesmo. E a depressão, que em dias normais já assolava, agora então tem se agigantado diante das nossas vidas.
tem se colocado como um gigante. Mas a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso socorro está no Senhor Jesus. Então, ainda aqui é a questão dos sintomas: comportamento, sentimento, pensamento e físico. Então, alguns sintomas comportamentais. Esse indivíduo possui maior dificuldade em realizar as coisas do trabalho, afastamento da família e amigos. Já tem pessoas que elas são introspectivas por natureza e agora elas se isolam, criam um mundo em torno de si, uma casca impenetrável muitas das vezes. E aí cabe-nos a atenção maior a essas pessoas. Eu tenho certeza que nesse momento de crise, você que está nos assistindo, tem alguém que precisa de uma palavra de esperança. É redundante, mas tem que se dizer isso. Tem alguém que precisa de uma palavra de paz. Fala-se tanto em paz, fala-se tanto nos frutos do Espírito, fala-se tanto em confiança e fé, mas é muito bom falar tais coisas em tempos de calmaria. Mas agora é que nós temos que levar a mensagem, além das boas novas, que é o Evangelho, é uma ótima oportunidade para ganharmos pessoas a Cristo, para pregar o amor incondicional de Cristo. Eu quero abrir aqui um parênteses aqui e dizer que o amor de Deus por nós, ele é infinitamente maior do que o amor humano. O amor ágape é maior do que o amor eros. O amor ágape é maior do que o amor fileu. Porque o sentimento, o amor terreno, ele depende de algo recíproco. Ele depende de algo chamado reciprocidade. Então, eu só consigo dar ou devolver aquilo que eu recebo. Então, eu começo a ter um relacionamento de amizade. E só eu rego esse sentimento. Se não houver uma troca, esse sentimento acaba. E acaba mesmo, porque nós somos falíveis. Nós somos corruptíveis. Nós somos seres transitórios e que tosquenejamos. Mas o amor de Deus é um amor incondicional. Você amando ou não a Deus, Ele continua te amando da mesma forma. E é esse amor que as pessoas estão precisando nesse momento de dor, neste momento de solidão. Existem pessoas que já viviam solitárias, já viviam sozinhas. Num período normal, agora então é difícil. Então temos que dar. Tem pessoas se afastando da família, tem pessoas se afastando dos amigos, sintomas comportamentais, enveredando no caminho sem volta do alcoolismo, dos sedativos, das drogas, da pornografia. Então, esses desejos ficam mais aflorados. E daqui a pouco eu vou falar sobre a importância de cultivar a nossa mente com as coisas do alto. O que você tem cultivado? Como você tem cultivado a sua mente? Você tem cuidado da sua saúde mental? É de vital importância, porque tudo começa aqui, começa na mente, depois vira um sentimento, vira um desejo, e aí daqui a pouco já está nas ações. Então eu tenho que estar atento, você tem que estar atento a essas pessoas que precisam de uma palavra, porque elas não vão dizer que estão com depressão. Tem aqui os dados. As pessoas não vão dizer que estão com depressão. Até porque aqui, só para mostrar aqui, novos dados revelam que 23, só para você ter uma ideia, novos dados, segundo o Ibope, isso é desse ano, tá? Ano passado, meado para o final do ano passado, corrigindo, retificando. Novos dados revelam que 23% dos adolescentes entre 13 e 17 anos enxergam um transtorno mental como um momento de tristeza e não como uma doença grave. Como eu falei aqui, a diferença já. O levantamento ainda mostrou que na mesma faixa etária, 39% dos adolescentes
afirmam que, caso recebessem o diagnóstico da depressão, não revelariam para familiares. Tá? 39% dos adolescentes afirmaram que, caso recebessem o diagnóstico da depressão, não revelariam para familiares. Esse dado ainda é mais alarmante quando verifica-se a faixa etária entre 25 a 34 anos. 63% das pessoas disseram que não contariam para a família pela vergonha de admitir o quadro depressivo, que é uma doença, que é algo que mata de dentro para fora. Então, por isso é importante estarmos mais sensíveis. Eu comentei aqui que a tecnologia tem nos afastado de Deus e das pessoas. Isso é um fato. E agora é o melhor momento. Se bem que agora é difícil, né? O contato. Você está junto, você tem que fazer através do WhatsApp, do Face, do Instagram. Mas você na sua casa, você pode ficar mais atento. Porque as pessoas estão mais distantes umas das outras. E agora, com esse completo caos, que vai passar, é uma ótima oportunidade. E até nós, como igreja, revermos os nossos valores. Se estamos amando, nos preocupando com as pessoas próximas de nós. Quantas vezes, ao congregarmos, ao cultuarmos, entrou pessoas com sintomas da depressão, entraram pessoas com o diagnóstico da depressão, ou no mínimo acometidos de uma grande tristeza profunda, uma ansiedade. E aí fica mais difícil ainda, porque a tendência é você se excluir, é se isolar. E aí chega um ponto que nem psiquiatra, nem psicólogo, nem psicanalista resolve, porque se resolvesse não teríamos um número tão alto de suicídio. É um número que aumenta assustadoramente a cada ano. Pessoas dando cabo da própria vida de forma precoce. De forma precoce. E quantas vezes essas pessoas sentaram aqui ao nosso lado e nós, movidos de vaidade? Porque eu falei a respeito do vírus do pecado, mas tem muito vírus aí que nós temos que lutar para não pegar todos os dias. Muitos vírus aí. E um desses é o da vaidade, do individualismo, da presunção, da facciosidade. Não estamos mais em tempos disso. Eu não sou o profeta do caos, mas eu digo aqui para você que nos assiste, que eu não acredito no arrependimento, porque nós vemos aí, as pessoas ainda continuam as mesmas, mas eu não acredito em um arrependimento humano, de forma universal, mas eu acredito aí num avivamento da igreja. É hora de nós pararmos com esses conflitos internos e sermos de fato eclésia. Não podemos agora ser eclésia, mas mesmo aí, através da internet, muitas vidas ainda têm sido alcançadas. Muitas vidas, apesar de toda essa dificuldade, essa barreira social, muitas vidas têm sido alcançadas e chegadas ao pleno conhecimento de Cristo. Então, na verdade, temos que estar mais atentos. Aqui ainda, voltando aqui, os sintomas da depressão, sintomas comportamentais, choro sem motivo aparente, dificuldade de concentração, as atividades que antes eram prazerosas e agora estão deixando de ser. Então, é importante também o diálogo. É importante o diálogo, porque eu imagino que tem muitos casais aí que têm perdido. Isso aí afeta até a libido, esses transtornos psicológicos. E começa de forma bem sutil, irmãos. E aí vai aumentando. Então, a importância do diálogo, do sentimento. Eu quero aqui abrir um parênteses ainda e pedir a Cristo que venha renovar o seu voto, que possa renovar o seu voto de aliança, que possa renovar o seu sentimento pela sua esposa, pelo seu esposo,
que de fato os maridos venham amar as esposas como Cristo amou a igreja. Porque só assim vamos conseguir vencer. Então, quantas pessoas aí que estão aí se isolando, se afastando da família, dos amigos, pessoas que às vezes choram sem motivo aparente, e a questão dos sentimentos. Eu falei aqui dos sintomas da depressão, pode ser 4: comportamentos, sentimentos, pensamentos e físicos. Na questão dos sentimentos, a pessoa se sente sobrecarregada, frustrada, infeliz, triste, com falta de confiança e até sobrecarregada. Irmãos, é sério, quantas vezes a nossa mente está sobrecarregada? E aí, pulando para os pensamentos, vem: eu sou um fracasso, é minha culpa, nada de bom acontece comigo. E aí eu quero aqui citar a síndrome do vitimismo. A pessoa se sente coitadinha, e agora, com toda essa turbulência, ela mergulha disso aí, e para sair é difícil. E aí os pensamentos, a importância da saúde mental nas nossas ações. A vida não vale a pena de se viver. As pessoas ficarão melhor sem mim. São frágeis pessoas que estão aí com depressão e com esses sintomas aí nos sentimentos e nos pensamentos. E muitas vezes as pessoas estão sobrecarregadas, sem paciência, irritadas. E aí eu tenho uma passagem, uma palavra para você. Uma passagem que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Você que pega um fardo que não é seu, porque a preocupação com o porvir é um fardo que não me pertence, que não te pertence. O que vai ser? Mas só quem é pai de família, que depende de trabalhar para trazer o sustento, sabe o que isso está passando. Mas eu te garanto que a preocupação, a ansiedade, o estresse, a depressão não vai resolver nada. Até porque você tem em mente que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não vamos entrar nesse assunto aí, mas é muito importante falar. Templo do Espírito Santo. Se você quiser saber mais, leia lá 1 Coríntios capítulo 6. Paulo vai falar sobre isso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por ser templo do Espírito Santo, não templo formado. Isso aqui não é templo. A estrutura da igreja em si não é templo. Templo somos nós, unidos como igreja. Somos nós que sentimos a presença de Deus na comunhão. E aí nós precisamos entender, expulsar das nossas mentes, das nossas vidas, essa bagagem pesada. O que vai ser? Os especialistas estão dizendo aí que essa recessão, essa crise vai até setembro. E aí os bancos e as empresas vão manter o distanciamento social com as suas atividades restritas, pelo menos por mais um mês, esse mês todo de maio. E aí as pessoas que fizeram planos, quantas pessoas que no início do ano fizeram planos, mas aí nós vemos que a resposta última vem da boca de Deus, porque eu acredito que mesmo neste período de caos, de crise social, de incertezas políticas e econômicas, Deus ele tem a solução, Deus ele tem a resposta, Deus ele tem o alívio necessário. Eu não preciso tomar remédio para dormir, eu não preciso me excluir. Mas eu me sinto melhor assim. Você pensa que está se sentindo melhor, mas não está. Você está entrando num túnel escuro, extenso. E você está trazendo para a sua mente, para o seu consciente, para o subconsciente,
que isso afeta o seu ânimo. Quem é o ser humano sem o ânimo? A psicologia vai dizer, e eu já sempre digo isso em alguns estudos, que ministro, quando tem a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é o agente motivador do ser. É por causa do ânimo que eu levanto. É por causa do ânimo que eu faço as minhas atividades. É por causa do ânimo que até eu paro e oro e clamo ao Senhor. Porque sem ânimo eu me torno moribundo. Mas eu tenho certeza que Deus tem um antídoto. Aqui está a resposta. Aqui está a cura. Na palavra de Deus, na oração. Irmãos, é uma ótima oportunidade. E eu não poderia deixar de citar isso antes de falar em Mateus, capítulo 11, de falar que é uma ótima oportunidade de exercitarmos, de desenvolvermos a oração e a leitura da palavra de Deus. A depressão ela também se trata com psicoterapia. E uma das medidas psicoterápicas, ou uma das medidas de psicoterapia para o tratamento da depressão, dentre tantas, é a meditação. Que isso? Meditar. Eu conheço pessoas que se curaram, se trataram da depressão através da meditação. E nós vamos lembrar que lá no Salmo 1, nós vemos uma bem-aventurança. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela é de dia e de noite. É uma ótima oportunidade de exercitarmos a oração, a meditação, o estudo, a leitura da palavra de Deus. O próprio Charles Spurgeon, gosto muito de seus estudos e suas frases, perguntar a ele: o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? O que é mais importante? Nossa vida tem que ser equilibrada. O que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Charles Spurgeon vai dizer, ele responde essa pergunta com outra pergunta: o que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a direita? Aleluia! O Senhor está te chamando. O Senhor está me chamando para um tempo, porque eu creio que depois dessa pandemia, desta crise, a igreja vai desfrutar. E esse desfrutar da igreja, este avivamento da igreja vai contagiar o mundo. Ainda que a expectativa de muitos seja o contrário, mas eu creio que nós ainda desfrutaremos de um momento de comunhão, de avivamento nunca antes visto. E aí, nós precisamos exercitar isso. É uma ótima oportunidade. Eu que estou com a minha mente sobrecarregada, me sinto às vezes culpado, porque, irmãos, todos nós passamos por isso. Eu posso passar por um momento de tristeza profunda, eu posso estar deprimido, mas eu não posso sucumbir a isto. E aí as pessoas, por causa desses sintomas comportamentais, sentimentais, dos pensamentos, e vou falar do físico ainda, as pessoas, por causa disso, não têm conseguido nem orar, não têm conseguido, principalmente até as que são casadas, têm perdido, esse desejo. Ainda que o momento atual clame, convide, com um plano para isso, para um culto no lar, para uma vida de relacionamento, que é o que falta. Aquilo que Adão não fez, Enoque fez, foi andar com Deus. E andar com Deus é algo que a nossa mente às vezes não consegue entender. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos capítulo 12. A importância de ter uma vida fora dos padrões desse mundo, fora dos moldes desse mundo. Uma vida de andar com Deus. E isso reflete na nossa casa. Porque a igreja já estava doente. Os cultos estavam inchados. As igrejas estavam inchadas. A igreja doente. Quantos cultos aí já sem a presença de Deus? Porque reflexo de uma vida em casa. Eu sempre digo que a igreja começa em casa.
E este momento, o Senhor tem chamado para uma reflexão, porque fatalmente alguém da sua família está aí no mínimo com os sintomas da depressão. Isto é fato. Isto é prova, é fato. Enquanto é fato, não há argumento. E aí, falando ainda de se estar sobrecarregado, uns dias desses eu estava com dificuldade de dormir, porque eu particularmente sou uma pessoa hiperativa. E eu comecei a sentir o estrangulamento, eu comecei a sentir uma agonia, já tomando remédio para dormir, a depressão, a ansiedade, esses sintomas da depressão, até mesmo antes do diagnóstico, se combate todos os dias. E eu tenho que escolher lançar esse fardo. Comecei falando aqui de fardo. Eu tenho que lançar esse fardo no Senhor. E aí Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O jugo do Senhor é suave. Inclusive, essas palavras de Jesus, é interessante, recordam uma declaração feita pela sabedoria personificada num documento judaico que data algumas centenas de anos antes de Cristo, provavelmente lá do livro apócrifo, Eclesiástico, capítulo 6, capítulo 51. Isto sugere que Jesus descreveu como a sabedoria personificada, aquele que existe eternamente e atuou como representante de Yahvé na criação do mundo. O ensino de Jesus provia um jugo suave, em contraste com o jugo pesado e opressivo do ensino rabínico. E, na verdade, isso passa para as gerações. Os problemas continuam os mesmos. As preocupações continuam as mesmas. E o próprio Jesus vai tratar disso com os discípulos. E hoje, eu tenho que lançar. Você que se encontra sobrecarregado, as pressões da vida, quantas contas para pagar, lance no Senhor, irmãos. Lance no Senhor, porque apesar de tudo, você está vivo. Alguém que você conhece, ou já se matou, ou já está no estado profundo de depressão, ou já pereceu por causa desse vírus. Mas eu louvo a Deus, porque apesar de tudo isso, Deus tem guardado a sua casa, Deus tem guardado a sua família, Deus tem guardado os seus ideais, todos eles estão patentes debaixo da mão forte daquele que é o eterno bispo das nossas almas, daquele que é a mais brilhante estrela da manhã, daquele que é o manancial de paz e a justiça perfeita, daquele que é o rebento do tronco de Jessé, daquele que é o mais formoso ser, daquele que é imanente e transcendente, daquele que é santo, incomparável, glorificado, divino, daquele que é a rosa de Sarão, daquele que dele emana a perfeita paz. E aí, falando de paz, Paulo sabe muito bem o que é isso, lá em Filipenses capítulo 4. E essa paz que Paulo teve, Paulo precisou dessa paz em muitos momentos de conflito, de perseguição e na prisão. E é essa paz que Jesus oferece para nós. Paz, segundo Russell Norman Champlin, é quietude de mente e de coração. Quantas das vezes a nossa mente está turbada, o nosso coração, fala de mente e coração, biblicamente, coração, a sede das nossas emoções, até falando de uma forma poética e decantada, quantas das vezes o nosso coração está agitado, como o mar da Galileia,
aquele lago de águas doces, palco de repentinas tempestades. Não vou entrar fundo nesse texto, que é um dos textos mais brilhantes, na minha opinião, porque eu, particularmente, sou um homem do mar e sei o que é o mar agitado. Mas eu reconheço o poder do Senhor, o poder que Jesus teve sobre o mar da Galileia. E aí, lá em Marcos, caminhando nas entranhas do livro de Marcos, que é um livro cheio de aventuras ali, Jesus nunca está parado, é um livro que enfatiza os milagres de Jesus e apresenta o próprio Jesus como servo. O mestre nunca está parado. Começa ali na parábola do semeador. Depois vai para um mar bravio, indo ao seu quartel-general em Cafarnaum, resolve por lado oriental do lago. E aí o mesmo mestre que apazigua a tempestade, apazigua um possesso endemoniado de Gerasa, o gadareno. E às vezes a nossa mente está turbulenta como o mar, e a voz do Senhor é que traz essa calmaria. A voz do Senhor que emana das eras infindas da eternidade, através da oração que temos com Ele, através do seu Santo Espírito que geme, Romanos capítulo 8, com gemidos inexprimíveis, esse fardo é tirado. Até o cansaço, ele se esvai, porque sintomas de cansaço aqui, físico, o cansaço, agora aqui nesses sintomas, eu falei de comportamento, sentimento, pensamento, e agora físico. Esse cansaço, essa falta de ar, essa pontada no corpo, episódios de doença e desânimo cada vez maior, dores de cabeça e dor muscular, dor na coluna, inchaço do corpo, perda ou alteração no apetite, gosto excessivo por doces, insônia, estafa, dores no estômago, né? Tudo isso é sério. E aí, porque o certo, irmãos, é esses sintomas. Eu sinto os sintomas. Não pode ter esse tabu que ainda tem, principalmente na comunidade masculina. Muitos homens aí acreditam, inclusive até um dado de uma pesquisa, acredito, pelo menos aí, mais de 50% dos homens acha que a depressão se combate. Apenas com um momento de alegria, de um pensamento positivo. É algo muito mais sério. Tem que se procurar um profissional. Eu não posso entrar aqui a fundo, né, nessa questão de medicamentos, até porque todas essas questões, apesar de ser um amante da psicologia, mas eu passo aqui o tratamento da depressão como algo espiritual, porque Cristo também cura da depressão. Nem todo mundo tem condições de se fazer uma consulta, uma série de consultas. Nem todo mundo tem condições de estar aí sempre num psicólogo, num psicanalista, tomando as medicações, os medicamentos que eles passam. Eu, inclusive, então, na comunidade masculina, é difícil de se aceitar que está com depressão, né? E eu também passei por isso há uns 2 anos atrás. Eu comecei a tomar Eudoc, clonazepam, Ancitec, porque eu estava aí, além desses cansaços físicos, uma nota aqui importante. Alguns sintomas da depressão no aspecto psicológico, que pode ser inserido com o subídio dos sintomas nos pensamentos. É importantíssimo o diagnóstico e o tratamento, muitas vezes, que é feito com medicamentos.
Então, no aspecto psicológico, ainda atrelado aos sentimentos e pensamentos. O nervosismo, medo, falta de paciência para ouvir. E até antes de falar todos aqui, como eu estava dizendo, há 2 anos atrás, eu estive aí com esses sintomas de uma depressão. Creio ser que tenha sido emocional. E eu fui ao neurologista, né? E, salvo engano, também acho que é psiquiatra. E ele me passou os medicamentos que eu falei aqui. Eu comecei a tomar, tomei um mês e meio. Mas eu quero dizer, eu falo por experiência. Não passo aqui a minha experiência pessoal como doutrina. Mas eu digo porque eu já vivi. Não tive depressão profunda. Tem pessoas que passaram pela depressão e conseguiram vencer. Mas nem por isso elas estão livres de terem novamente. E muitas pessoas, às vezes, procuram o tratamento devido, faz tudo o que se deve fazer e ainda assim não conseguem a cura. E aí, o que fazer? Só nos resta pedir a Deus. Só nos resta elevar os olhos para os montes. E ainda mais alto do que os montes, para os céus. Porque é de lá que vem o socorro. E aí, eu não me dei bem com o Ancitec, com o clonazepam, eu ficava muito dopado, com o Eudoc, e eu parei, né? E aí eu falei, não estou há 1 mês e meio, não está resolvendo. E aí eu resolvi buscar a Deus de forma mais intensa. Não que não buscasse, mas de forma desesperada. Assim como Davi estava. O desejo de Davi em voltar a cultuar a Deus, em voltar a estar na casa do Senhor, era um desejo que era comparado a uma necessidade mais vital do ser humano, que é de beber água. E aí eu comecei a buscar a Deus, a orar a Deus, nos montes, né? Em casa, minha experiência, e o Senhor me curou. Esse que vos fala está completamente curado desses sintomas da depressão ou de uma depressão leve, porque falar de depressão é muito extenso. Eu tenho aqui a depressão maior, o tempo não nos permite, mas eu tenho aqui a depressão atípica, eu tenho aqui a distimia ou depressão leve, transtorno afetivo sazonal, além das inúmeras síndromes aqui mencionadas, né? Além das inúmeras síndromes, transtorno do pânico, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno, aí o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho aqui a reação aguda ao estresse, sintomas do estresse agudo, estresse agudo episódio. Então, são muitos. Eu tenho até aqui o transtorno de estresse pós-traumático. Então, precisaria de tempo mesmo, uma série de estudos para falar sobre isso, mas de uma forma concisa. Antes até de fechar com a questão da importância de cultivar a nossa mente e de descansar no Senhor, de entregar a Ele os nossos sentimentos, não somente com oração, mas com ações de graça. Eu vou aqui ainda citar alguns sintomas no aspecto psicológico. De repente, tomara que não, mas de repente você se encaixa aqui em um desses sintomas: o nervosismo, o medo, a falta de paciência para ouvir. Muitas pessoas, você liga para a pessoa já fala com pressa, já fala correndo, tudo dela, sem paciência para parar. Às vezes você tem que... Então, são pessoas que já estão com a mente fadigada. A palavra certa é esgotamento mental. Desejo de suicídio, né? Desejo de suicídio. Isso tem aumentado no seio dos adolescentes, como eu já disse, jovens.
Se bem que nesse período, né, nessa pandemia global aí, não tem utilidade para isso não. Desequilíbrio emocional. Aí, aquele sentimento que fica lá dentro, escondido, que eu luto todos os dias para não trazer à tona, todo esse caos, toda essa incerteza, acaba fluindo, né? Vindo à tona o ressentimento, a mágoa, a mania de perseguição, a ira, o mau humor constante e repentino, né? Aí tem ainda os hábitos escravizadores, que aí está atrelado aos vícios, aos desejos carnais. E aí, se formos entrar em outro estudo, ali Paulo ele fala nas obras da carne ali, ele começa lá em Gálatas 5, citando ali as obras da carne, e aí da prostituição e muitos outros, da pornografia, e no grego a gente fala de porneia, né? O desejo compulsivo de amaldiçoar, né? E o abrasamento sexual e a exclusão social, né? A pessoa se excluir de tudo e de todos. Estamos nos excluindo para evitar, para controlar esse contágio. Mas isso não quer dizer que devamos estar aí exclusos também das pessoas. Não. Então, todos esses sintomas, o tratamento. Aqui eu tenho algumas coisas. O tratamento para o combate à depressão ou ao estresse. Dentre tantos sintomas aqui, e aí eu vejo aqui as complicações desse mal. Se não tratado quanto antes e de maneira correta, a depressão pode ocasionar sérias complicações, como peso em excesso, o que pode levar a doenças cardíacas ou diabetes, dores e doenças físicas, abuso de álcool ou drogas, ansiedade, transtorno do pânico ou fobia social. E aí, irmãos, nós vemos aqui, você que nos ouve, um tratamento, uma dica. Uma dica aqui importante para o dia a dia, para combater tudo isso aí. É você não se isolar. É você aprender maneiras de controlar o estresse. Evitar tomar decisões importantes quando estiver mal. Manter uma boa alimentação. Sair do sedentarismo. E conversar com pessoas também de sua inteira confiança. Salomão vai dizer lá em Provérbios 17, em todo tempo amo o amigo, na angústia nasce um irmão. Então, na verdade, em momentos de crise, de angústia, Deus ele coloca alguém de nossa confiança, ou até mesmo se você tem essa pessoa, converse, não esconda suas dores, fale com ela e, acima de tudo, falar com Deus, adorar a Ele. Ele sempre está pronto a nos socorrer. O próprio salmista no Salmo 34, ele vai dizer: clamei a Deus, busquei ao Senhor. Salmo 34, lá no início. Ele ouviu o meu clamor e livrou-me de todos os meus temores. Então o Senhor, Ele te chama para uma vida mais profunda. É uma ótima oportunidade para não vivermos uma vida rasa, uma vida ausente de comunhão com Deus. E eu quero aqui, para finalizar, compartilhar contigo uma palavra que Paulo nos admoesta.
que está lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Tá? Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 6. Você conhece, mas agora eu vou ler aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. E também, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, devemos lançar, irmãos, lançar sobre ele. E que as nossas petições, Paulo, quando fala aqui no original, no versículo 6, exegeticamente falando, aqui as vossas petições sejam todos conhecidos a Deus pela oração e súplicas. A oração aqui está no sentido genérico. Paulo está falando de algo mais profundo do original. Ele nos leva para a adoração. Eu preciso aprender a adorar. Eu fui criado para adorar. E é uma ótima oportunidade. Adorar em tempos de calmaria é muito fácil. Mas os verdadeiros adoradores? Então, é o melhor momento para eu levar a Deus em oração, adorando-o na beleza de sua santidade. Porque inúmeras vezes, quando eu ajoelhei aflito, angustiado, e às vezes a angústia ela tem um peso, irmãos. Ela vem precedida de uma tristeza, aí vai virando uma angústia. Você não dorme direito. E afeta todas as outras áreas. Tem pessoas agora que até depois dessa quarentena, que essa epidemia passar, que da mesma forma que ela veio de forma repentina, ele vai ser dissipado, pessoas vão, consequentemente, já estão desenvolvendo doenças mentais e as consequências vão aí, para bem depois que esse período passar. Então, inúmeras vezes que eu ajoelhei para falar, ajoelhei aflito, ajoelhei cansado, sobrecarregado, a oração o melhor antídoto. Eu levantava outro. E provavelmente foi isso que aconteceu com Davi. Ele estava angustiado. Ele aprendeu o que falta. Hernandes Dias Lopes vai dizer em um de seus livros que há uma necessidade constante de remover certas máscaras que colocamos diante de Deus. E algumas máscaras, às vezes, elas ficam engessadas. E a gente acha que está enganando Deus, quando Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque foi Ele quem nos criou. Então, todas as vezes que eu ajoelhava aflito, eu, através da oração, alcançava repouso, alcançava alívio. E não foi o Eudoc, não foi o clonazepam, não foi o Ancitec, não foi o Rivotril, nunca tomei essa tarja preta também, não foi inúmeros outros Lexotan que me curou da depressão. A minha consulta foi com um psicólogo maior, Jesus Cristo. O que me curou do início de uma depressão foi uma constância na oração. E agora é uma excelente oportunidade, como vem dizendo, de voltarmos a ser o verdadeiro exército que Deus chamou. Eu finalizo aqui, porque é muita coisa, muito extenso, eu finalizo aqui esse estudo. Que
Passei aqui de forma simples. Tanta coisa que escrevi para poder compartilhar, mas nós também temos um cronograma e somos guiados também pelo Espírito. Então, ficaremos aqui mais algumas semanas para falar tudo que aqui está escrito. Mas eu finalizo as minhas palavras te chamando para uma reflexão. Finalizo as minhas palavras chamando a tua atenção para o maior evento da história da humanidade. Depois do nascimento de Cristo, a sua morte e ressurreição e ascensão, é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a bendita esperança da igreja. E eu sempre gosto de citar esta passagem, que na minha opinião é a mais linda da Bíblia. Os sinais estão aí. É mais esse vírus e outros que virão. Vai ser apenas mais um sinal de que Cristo está às portas. E Paulo fala sobre isso. O que acontecerá quando essa trombeta soar? Paulo fala isso, e aí eu vejo a palavra, na minha opinião, mais envolvente da Bíblia, mais animadora. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51 em diante, até o 58. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, queber, sepultura, mas transformados seremos. E mais adiante, ele vai dizer que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita. E aí a pergunta mais linda da Bíblia: onde tragada foi a morte pela vitória? Onde está, a morte, a tua vitória? Aleluia! Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Que o Senhor possa te abençoar. Não pare de fazer a obra, porque após o rapto da igreja, nós estaremos diante de Bema. Aleluia, aleluia, onde nossas obras serão julgadas. Então não pare. O Senhor, a nossa confiança em Deus está maior do que todo esse cenário de calamidade. A nossa confiança no Senhor está muito mais, tem que ser, a confiança no Senhor está acima de tudo isso, acima da depressão, acima do estresse, acima de tudo isso. Que o Senhor continue em Cristo te abençoando a tua casa, porque este período vai passar, mas você continuará firme na promessa do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado. Glória a Deus. Palavra que realmente veio para as nossas vidas e nossos corações hoje como um alento, em meio a esses dias tão maus que estamos vivendo. O Senhor nos chama a confiar e descansar nele, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Estaremos orando agora pela sua vida, por término desse trabalho, e lembramos a vocês que sexta-feira agora, teremos um culto ao vivo do Departamento Jovem. Não deixe de assistir, porque será bênção para a sua vida. Amém?
Feche os olhos comigo nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pelo estudo da Tua Palavra. Te louvamos, ó Pai, por Tua bondade e misericórdia, que nunca, Senhor meu Deus, se ausentou da nossa vida. Pedimos, Senhor, que Tu continues, Senhor, trabalhando na mente e na vida de cada um, Senhor, levando o Teu povo que está ao alcance da nossa voz, a reflexão, ó Pai, e a oração, porque Tu és o nosso bom pastor. E a Tua Palavra afirma que, como bom pastor, Tu cuidas de nós de tal maneira que, ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque, Senhor, Tu estás conosco, ó Pai. Ó Senhor, conforme diz esse mesmo salmo, pedimos que Tu venha trazer, levar o Teu povo a águas tranquilas e refrigerar a alma de cada um, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces e eternas consolações e comunhão do Divino Espírito Santo, seja com toda a igreja que aguarda a volta de Jesus, e digamos todos, amém, terminado em nome de Jesus, que Deus nos abençoe grandemente.